O Natal revela o ser indestrutível e imortal. Não há como experimentar a imortalidade, exceto através da compreensão de que não há começo. Só o que não tem começo é sem fim, e essa é a identidade que eu sou e você é. Esta é a revelação do Natal, do ser imortal que somos. Jesus não alegou para si um nascimento diferente ou uma criação diferente, mas falou de meu Pai e vosso Pai, reconhecendo que Deus era seu Pai e Pai de todos, e, portanto, todos são um na filiação divina. Ele disse: eu e meu Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que o sentido humano de Abraão aparecesse na terra, eu sou. E esse eu sou teve seu início no princípio. Eu e o Pai somos indivisíveis, indivisivelmente um. E isso significa seu Pai e meu Pai. Esta é a revelação do Natal. Eu e o meu Pai somos um. Quem me vê, vê aquele que me enviou. E esta é a verdade de seu ser imaculado, de sua identidade concebida espiritualmente. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. O mestre Gualberto, pela graça de seu mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de presença. Bom, mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a vida espiritual. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a vida espiritual? Ô Gilson, nós é que temos separado. Nós adoramos fazer essa coisa, criar separações. Assim a gente fala de uma vida divina, de uma vida profana, de uma vida espiritual, de uma vida material, de uma vida em Deus, de uma vida fora de Deus. Essas separações são criações nossas, são criações do pensamento. Só há uma real vida, Gilson, e essa vida é a vida espiritual, é a vida divina, é a vida do seu ser. Aquilo que nós conhecemos por vida, e alguns chamam de vida material, ou vida profana, ou vida comum, ou vida afastada de Deus, é a vida do eu, é a vida do ego. É a vida desse sentido de alguém presente que se vê separado da própria vida. Essa é a ilusão da vida da pessoa. Aqui juntos nós estamos explorando essa questão do que é a real ciência da vida, do que é a real ciência do seu ser. Essa é a ciência de Deus. Essa é a ciência da sabedoria, da inteligência. Essa expressão inteligência, sabedoria, vida, amor. Repare, são expressões que nós estamos sempre dividindo. Por exemplo, amor. Amor nós chamamos de amor para aquele sentimento, sensação, experiência que nós conhecemos de relação, por exemplo, com os animais. Então, é amor aos animais, é amor às pessoas, é amor à família, é amor à pátria, é amor. Veja, são divisões. Há uma realidade que é o amor, mas o amor não está dentro
desse modelo. Não é esse modelo de bolo cheio de fatias. Então nós estamos dividindo o amor em fatias. A gente chama de amor divino, amor profano, amor de mãe, amor à nação, amor aos animais. É isso que temos feito com expressões como amor, sabedoria, inteligência, liberdade. É a liberdade política, é a liberdade religiosa, é a liberdade de expressão. Aqui com você, estamos tratando com você, por exemplo, do amor. Mas o amor de per si, a realidade do amor, a verdade do amor. Estamos tratando com você da liberdade, mas da liberdade de per si. Não é da liberdade desta ou daquela liberdade. Não é da liberdade de uma reação de oposição contrária a algo que me oprime, que me escraviza. Estamos falando aqui da liberdade de per si. E quando tratamos da vida, estamos falando desta vida divina, desta vida livre do eu, desta vida livre do ego. Esta é a vida espiritual. Nós desconhecemos isso. Desconhecemos porque, na verdade, isso está além do pensamento. Naturalmente, além do conhecido. Tudo que nós conhecemos está dentro daquilo que nós chamamos de vida, de história, que é a história do eu, que é o movimento desse pensamento, sentimento de alguém na relação com tudo à sua volta. Assim, todo esse movimento é um movimento egocêntrico desta identidade que se vê dentro da experiência, que é a vida, separado dela. Essa é a vida da pessoa. Aqui juntos, nós estamos aprendendo a ter uma aproximação desse momento sem a condição psicológica de uma identidade que se vê separada desse instante. Então, o seu natural estado de ser, livre desta ideia de alguém, deste sentimento ou pensamento de alguém, é o contato com esse instante, sem o passado, sem esse mim, sem esse eu. Assim estamos diante da vida, como ela acontece, quando o eu não está. Então, quando você vem e pergunta qual é a sua visão da vida espiritual, essa separação entre o natural e o espiritual, mais uma vez, é uma separação do pensamento. A real vida espiritual é a vida naturalmente livre do passado, de toda essa noção de presente e de futuro. Para alguém se livrar de coisas que tem em sua vida e que não gosta. Para alguém alcançar coisas em sua vida que deseja. Quer se livrar do que não gosta para ser feliz? Quer alcançar o que deseja para ser feliz? Uma real aproximação da vida divina, naturalmente divina, é o contato com a vida nesse momento, onde há essa completude de ser, onde uma aproximação desse momento é uma aproximação em completude. É sempre o pensamento presente em cada um de nós, em seu desconforto, querendo se livrar de psicológicas condições que ele cria e sustenta, produzindo sofrimento para esse mim,
para esse eu que o próprio pensamento quer se livrar disso. Então ele constrói, ele estrutura esta condição e ele se propõe. O seu objetivo é agora se livrar disso. Assim, o pensamento está sempre construindo posições conflituosas. Ou ele está sempre projetando algo no futuro para com aquilo se preencher. Esse é todo o movimento do ego. Esse é todo o movimento desta suposta vida desse mim. Essa é a ilusão da vida. Essa é a ilusão de uma particular vida separada da única vida real nesse instante, que é a vida divina, que é a vida do seu ser. E isso é algo que se revela quando a ilusão termina, quando o passado se vai, quando todo esse movimento do pensamento não está mais presente. Dentro desses encontros, todo o nosso enfoque consiste em investigarmos a natureza do eu, a natureza do ego, a natureza dessa suposta pessoa presente, com sua vida particular, fazendo suas escolhas, resolvendo o que deseja, o que precisa, o que quer da vida. Assim, estamos diante de uma ilusão construída pelo pensamento, sustentada há milênios em cada um de nós, em razão de um programa, em razão de um modelo de condicionamento mental, de proposta idealizada pelo pensamento, ao que tem sido dado a cada um de nós. Desde os primeiros dias, nós estamos vivendo exatamente nesse formato, se vendo como alguém separado da vida, separado do outro, na ilusão de minha vida, minha história, minhas conquistas, minhas realizações, ou meus fracassos, minhas derrotas. Tudo isso faz parte desse programa, desse modelo condicionado de cérebro que temos, nesta ilusória vida que acreditamos ter, em que nela nós somos alguém. Ficar ciente disso e romper com essa condição é perceber a realidade da vida como ela acontece, da vida real, desta vida divina. Portanto, a liberdade da felicidade, do amor, da paz. Veja, a paz real, o amor real, a felicidade real, a sabedoria real está presente nesta real vida, que é a vida divina, que é a vida livre do eu, livre do ego. Isso é a vida espiritual. Isso é a vida naturalmente espiritual. Uma vez que você entende que Cristo Jesus não declarou uma identidade separada e a parte da sua ou da minha, você está vivendo a experiência do Natal e pode discernir a natureza da mensagem de Cristo, a revelação da filiação espiritual. Até que você compreenda a filiação espiritual, você não pode ter um Natal de verdade. E para você, o Natal continuará sendo um feriado pagão. Mas, quando você percebe a divindade do seu ser, a paternidade de Deus e a natureza espiritual do Filho,
você entra na experiência do Natal. Você é despertado para a missa do Cristo. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o despertar espiritual. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o despertar espiritual? Ô Gilson, a expressão despertar espiritual é a ciência da vida. É a direta, clara e objetiva ciência da vida. Como ela acontece. O que temos feito até então, até esse momento, como nós temos colocado inúmeras vezes isso aqui, o que temos feito, o que estamos fazendo, é sustentando uma ilusão. A ilusão de uma vida separada, de alguém presente na vida, tendo que lutar para se livrar de coisas ruins e se defender do mal. Então, o pensamento cria a ideia de alguém que tem que se livrar, tem que se afastar, que tem que se proteger do mal e que tem que alcançar aquilo que é bom, viver o bem, alcançar o amor, alcançar a felicidade, alcançar a paz. Temos que nos livrar dos conflitos e alcançar a paz. Nos livrar do medo e alcançar a coragem, a ousadia. Nós vivemos dentro de um modelo, de uma programação mental, onde nos vemos como alguém presente na vida, sendo alguém para se proteger daquilo que é ruim e para vencer e obter aquilo que é bom. Nós vivemos dentro de um princípio de separação, naturalmente de dualidade, onde o nosso contato com o momento presente é de autodefesa, é de autoproteção e de busca de realizações. Nos deram na vida ideais. Você tem o ideal de, na vida, encontrar prosperidade, riqueza, amor, felicidade, paz. Nos colocaram dentro de uma condição onde nos mostram a vida a partir dessa perspectiva, que é a perspectiva das ideias, que é a perspectiva do pensamento. O pensamento tem imagem do que é bom, tem imagem do que é ruim. Nos coloca como alguém presente para escolher, para decidir, para fazer, para alcançar e também para se livrar. Nós estamos vivendo uma vida centrada no pensamento. Centrada no pensamento, o modelo que temos de vida é um modelo que tem sido dado para cada um de nós por essa cultura, por esse padrão de mundo, por esse formato de mundo. Nós não conhecemos, Gilson, a verdade da vida como ela acontece, porque estamos sempre projetando sobre a vida aquilo que o pensamento diz que deveria ser a vida, ou poderia ser a vida. Isso tudo gira em torno de um centro que se vê como o centro da experiência de tudo que acontece. Esse centro é a pessoa, é o mim, é o eu. Assim existe essa separação entre esse eu, essa pessoa, esse centro e a vida como ela acontece. Nesse centro, onde está presente esse modelo do pensamento, de cultura que nós herdamos da sociedade, a visão que se tem da vida é a visão limitada a partir de um modelo de pensamento condicionado.
de sentimento também condicionado, de comportamento condicionado, de busca de alcançar e desejo de se livrar. Tudo isso está dentro desse condicionamento. Você pergunta qual é a sua visão sobre o despertar espiritual. O despertar é o fim desta velha condição psicológica de se ver na vida como sendo alguém separado dela, à parte e separado de Deus. Aqui o nosso enfoque está no fato, e não em uma ideia sobre isso, mas no fato de que Deus é a única realidade presente. Mas é um fato que pode ser constatado pelo autoconhecimento. Quando aprendemos sobre nós mesmos. Então podemos tomar ciência de que estamos aqui lidando não com uma ideia, não com uma crença, não com uma sugestão religiosa, ou filosófica ou espiritualista. Eu me refiro à verdade de que Deus é a única realidade presente. Isso é constatado como um fato. Quando temos da vida uma aproximação real, algo que se torna possível quando todo esse psicológico conteúdo de herança, de condicionamento mental em nós, isso é desfeito. Assim, aprender a olhar nossas reações é ir além delas. Descobrir a verdade de como a mente funciona. Aqui a mente é esse centro. Eu me refiro a esta psicológica condição de padrão de cultura, algo que recebemos do mundo, que recebemos da história. Algo presente aqui, além desta mente, além desse condicionamento, além desse centro. Esse fato é constatado, essa realidade é constatada quando o autoconhecimento floresce, quando a verdade da meditação está presente. É isso que estamos trabalhando aqui, aprofundando com você nesses encontros. Se isso está presente, esse despertar ou iluminação, ou qualquer nome que você queira dar para isso, está presente. O segredo está na palavra eu. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu, este Filho Divino ou Cristo, que é a sua identidade, é a eternidade e a perfeição do seu ser. Sem esse eu no centro do seu ser, sem essa divindade como a natureza do seu ser, onde está a sua imortalidade? Onde está o seu governo de Deus? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e realmente quer viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Porque nesses encontros a gente tem a possibilidade real de compreender esses ensinamentos, de ter uma visão clara do que é dito, do que está além das palavras. Porque o Mestre, ele já vive nesse estado de presença, nesse estado desperto. E ele compartilha um campo de energia que é seu estado natural de presença. E a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia, nesses encontros. E isso nos ajuda demais para podermos investigar a nós mesmos, para podermos, de maneira natural e espontânea,
entrarmos no estado de meditação, silenciarmos nossas mentes, termos uma visão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.